Gente, hoje vamos começar com uma fofoca. Ó, muitos pacientes me perguntam assim, doutora, mas não tem uma cirurgia que acaba com esse zumbido? Assim, tipo, papum, opera e eu já saio sem zumbido? Então, o zumbido tem poucas causas com tratamento cirúrgico, mas a otosclerose simplesmente é uma dessas. E, portanto, essa live é para você aprender de vez o que é essa doença otosclerose, como que é o zumbido dessa doença, que tal de cirurgia é essa, se ela cura, se ela não cura. Então fica aqui. Afinal, essa live faz parte do nosso projeto Médicos que se Importam. Amo! Porque você que me segue já sabe que medicina é algo sagrado na minha vida, é sonho desde criança. Mas exercer uma boa medicina, gente do céu, é remar contra a maré todo santo dia. E por isso, nesse cantinho aqui do nosso projeto, nesse cantinho fofo, a gente faz as coisas do jeito que a gente quer. E eu quero sempre convidar pessoas que são profissionais, médicos ou não, que são muito além do conhecimento. Porque, gente, conhecimento é básico, concorda? O que eu gosto mesmo é do jeito acolhedor das pessoas, porque isso sim faz muita diferença para o paciente. Então aqui a gente só convida gente que é, olho no olho com o paciente, ouvidos atentos aos detalhes, aquele olhar integral para a pessoa, porque ela é muito mais do que uma orelha com problema, e aquela compaixão pela dor alheia, porque o sofrimento tá pegando, né? Para todo mundo de um modo geral, e muito para os pacientes com zumbido em particular, porque eles são perdidos na vida, marginalizados da própria otorrinolaringologia. Então é esse tipo de profissional que a gente escolhe a dedo. E o tema de hoje é zumbido, otosclerose e cirurgia, para a gente matar a vontade desse povo que sempre me pergunta, mas doutora, não tem uma cirurgia que cura o zumbido assim, simples? E o nosso convidado de hoje é um fofo, como esse cantinho que a gente cria. Eu vou chamar ele aqui e aí a gente vai apresentando. Pera aí, deixa eu chamar comigo que ele é um fofo. Deixa ele entrar aí que já já eu apresento. Querido. Ah, bom. Entrando. Tudo Opa! bem, Vou Felipe? posicionar melhor aqui. Tudo bom, Você sabe que Tani? aqui é meu cantinho, eu brinco pra caramba. Seja muito bem-vindo. Vou apresentar você formalmente aqui para os nossos seguidores, né? Os meus, né? Que os seus te conhecem super bem. Então, o doutor Felipe Félix, que é otorrino no Rio de Janeiro, já já vocês vão ver esse sotaque gostoso dele. Ele tem doutorado, né, pela UFRJ. Ele atualmente é chefe do serviço de otorrinolaringologia. Palmas. E o que eu acho, eu sempre vejo todo o pessoal da carreira acadêmica, né? Quanto mais vai crescendo, mais o cargo vai, né, dando responsabilidade, mais as pessoas realmente. Mas o Felipe é uma dessas pessoas que está sempre com esse sorriso aí, ó. Esse sorriso que vai até os olhos, né? Eu acho esse um jeito super gracinha. Aproveito, eu já te falei isso antes, mas enfim, super gracinha. Você com seus colegas no congresso, você com seus filhos, com a sua esposa, o seu comportamento nas redes sociais, você se doa muito. Você é muito coração. É o perfil de profissional que eu tenho prazer de trazer aqui para minha live, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, Tani. Obrigado, fiquei muito honrado com o convite de estar aqui. Vocês estão me escutando bem? Tô. Ótimo. Participar dessa, eu já te acompanho há muito tempo nessas lives, na tua vida de rede social. A gente já se conhece, põe 20 anos nisso. E te redescobrir nas redes sociais está sendo um prazer. Assisto tuas lives. Fiquei muito honrado com o convite de estar participando dessa série de lives que você está fazendo. E você ter achado que me encaixaria nesse perfil, fiquei mais feliz ainda.
estar com você discutindo um assunto tão importante também, que acho que agrada tanta gente e tanta gente tem dúvida, como você já falou. Existe uma cirurgia para tentar melhorar o zumbido, talvez a autoesclerose se encaixe nisso. E a gente vai poder discutir esse assunto aqui. Vamos que vamos. Deixa eu te contar uma coisa de bastidor também, né? Às vezes, dá na telha aqui, eu falei assim, agora eu vou tocar, eu pego um dia e falo, agora eu vou tocar esse projeto Médicos que se Importam, né? E penso nas pessoas, né? E daí eu saio disparando nos convites. Menino, você foi o único, até hoje, acho que essa é a 24ª ou 25ª live deste projeto. O único, assim, eu mandei o convite, em menos de 15 minutos você tinha respondido e a gente já acertou o dia. Sabe assim, em 15 minutos estava tudo pronto. Que bom. Eu sou bem amo. prático assim. E é um projeto que eu já acompanho, já conheci, então assim, tinha honrado o convite. Eu mudo minha agenda, mas a gente vai estar junto nessa discussão. Que bom, vamos sim. É que eu falo, para gente que tem vida ocupada, cada vez eu respeito mais isso que a gente chama de fluxo, que é, ó, bateu, levou, pá, pum, né? Porque parece que os caminhos vão se abrindo e dá mais a convicção que é assim que tem que ser mesmo. Com então, certeza. Eu que fico muito agradecida também, coisas de bastidores. Mas vamos lá, então, entrando no nosso assunto aí, zumbido, autoesclerose e cirurgia. Começa contando, para quem não sabe, o que é a autoesclerose e quais são os sintomas com os quais ela se apresenta. Bom, vamos lá. A autoesclerose, então, acho que muita gente não sabe, quando fala em autoesclerose, as pessoas dizem que relacionam com uma doença da terceira idade, do idoso. Não é. A autoesclerose é uma surdez que aparece a partir dos 20 anos de idade, na sua maioria das vezes. Ela é uma doença genética, então na família, ocasionalmente, a gente vai ter vários casos diferentes. E vai começando com, gente, o primeiro sintoma é a perda auditiva. Nessa doença, a gente vai ter, dentro do osso do ouvido, a formação de algumas áreas que a gente chama de focos de autoesclerose. Então, ou seja, o osso é bem compacto e nessa área específica ele começa a ficar mais rarefeito, mais esponjoso. Então, em vez de ele ficar compacto, ele vai ficando esponjoso, vai tendo uma reação ali inflamatória naquela área ali que está acontecendo essa rarefação do osso. E aí, a partir daí, ele começa a alterar um pouco o funcionamento desse espaço, da orelha média. E nessas alterações, ele pode acabar fixando o movimento dos ossinhos do ouvido. A gente tem o tímpano que vibra, o martelo que vibra, a bigorna que vibra e o estribo que vibra. Boa parte base do estribo, que é esse último ossinho. Então o tímpano vai vibrar, o martelo vai vibrar, a bigorna vai vibrar, quando chega no estribo ele está duro e não consegue transmitir o som para a orelha interna, para a cóclea. E aí com isso gera uma perda auditiva no paciente. E é uma doença que começa com 20 anos e vai se prolongando durante a vida. Perfeito, muito bom. Eu gosto de explicar para os pacientes quando a gente põe a figura lá na frente, fala do martelo, da bigorna e do estribo, e que daí esse foco de autoesclerose vai dando uma travada, né, no estribo. Nesse movimento. Eu comparo como se fosse um sinal vermelho. Você tem os carros passando como se fosse o som e tem um sinal vermelho que breca a passagem, um semáforo que breca a passagem dos carros. Né? Então, a ideia é que esse foco ao redor do estribo é como se fosse um sinal que está brecando uma parte da passagem dos sons para a cóclea, que é onde ela tem que chegar. Né? Então, para as pessoas entenderem que tem um bloqueio, e daí a cirurgia pode ajudar a desbloquear esse bloqueio. Né? Então, e à medida que a doença vai evoluindo, esse bloqueio excitado vai ficando cada vez pior, a audição vai ficando cada vez mais baixa. E os sintomas vão aparecendo. E entre os sintomas, o zumbido é um deles que vai acompanhando. Isso que eu ia te perguntar. Como é que você vê essa relação? Como você falou, essa doença começa com a perda auditiva, em geral. As pessoas podem ou não perceber a perda num primeiro momento, né? Porque às vezes, quando ela ainda está inicial e de repente já vem com o zumbido, às vezes a pessoa só percebe ou só reclama do zumbido e ainda não está reclamando, né, percebendo ou reclamando da perda. Mas, em geral, a perda vem primeiro, certo? Exatamente, Aninha. A perda aparece primeiro, mas muitas vezes a perda é pequena e ela é progressiva. Então a pessoa não cai do dia para a noite na maioria das vezes. Então a pessoa às vezes vai reparar no zumbido antes da perda. E aí quando faz uma audiometria já identifica uma perda que a pessoa às vezes nem reparava que tinha naquele momento. E o zumbido pode ser um sinal de alerta para a autoesclerose. Esse é o primeiro sintoma da autoesclerose. Perfeito. A gente tem dados hoje que falam que quase 90% dos pacientes com autoesclerose
vão apresentar zumbido. Perfeito. Ó, olha o que ele falou. Das pessoas com autoesclerose, perto de 90% podem ter zumbido. Isso é diferente. Gente, isso é diferente de falar que de todo mundo que tem zumbido, 90% tem Não, autoesclerose, tá? exato. Então, lembrem, a gente está falando de universos diferentes que em alguns terrenos aí, eles se cruzam, tá bom? Porque eu sei que aqui Exato. vai ter gente com zumbido que não tem Não tem autoesclerose. autoesclerose, exatamente. A gente Hoje está a falando de uma linha doença é isso. específica. Exatamente. Perfeito. Hoje a linha é focada na autoesclerose porque ela pode ter um tratamento cirúrgico. Muito bom. E nas Exato. pessoas que você vê com zumbido por autoesclerose, você vê alguma particularidade desse zumbido? Algo te chama atenção? Ou parece zumbido de outras doenças? Não, ele tem várias apresentações possíveis. É engraçado a autoesclerose, que eu já vi zumbido pulsátil, já vi zumbido bem agudo, zumbido grave. Então, ou seja, as características são as mais diversas possíveis. A gente vê, às vezes, no mesmo grupo de pacientes com a mesma faixa etária e o tempo de doença parecido, apresentações de zumbido bem diferentes. Isso é bem interessante na autoesclerose. Zumbidos graves, zumbidos agudos, zumbidos que o paciente bota em segundo plano e não repara tanto, pessoas que ficam muito incomodadas com zumbido. Então, tem todo tipo de perfil. Tem uma doença com uma gama de apresentações de zumbido bem variada. Muito bom. Concordo plenamente. O zumbido pulsátil foi super bem lembrado. O que eu gostaria de lembrar é o seguinte, para simplificar na cabeça das pessoas. Muitos zumbidos por aí, né, incluindo várias doenças, costumam ser agudos. Apitos, cigarras, grilos, então sons fininhos, tá? Como a otosclerose normalmente começa com uma perda de audição mais para sons graves e médios, é comum nesse grupo a gente ter uns zumbidos mais graves, coisas que em outras doenças não costumam acontecer. Mas como o Felipe lembrou super bem, também pode ser um zumbido agudo, tá? Então, pelo tipo de zumbido, a gente não está autorizado a fazer uma hipótese de otosclerose. A gente precisa, né, do exame físico, dos exames complementares, etc. Com Tá? Então, certeza. o tipo de zumbido variável, mas sempre que a pessoa tem algum zumbido tipo, parece um trem, um motor de caminhão, ou ele mesmo imita com a boca, parece assim, alguma Exato. coisa assim, a gente tem que pensar nessa possibilidade pela conversa, pela anamnese. Mas tem muitas outras coisas aí que sugerem isso. Inclusive, Exato. você falou, né, que é uma doença hereditária, certo? E a faixa etária, exatamente. Se tem uma história familiar, e às vezes na família já sabem, vários casos diferentes de zumbido. O pai teve, já foi operado, a mãe teve, um irmão já está tendo o mesmo tipo de apresentação, então você acaba já facilitando até o diagnóstico pela história familiar. E, Perfeito. e é engraçado que a perspectiva vai tendo uma velocidade de queda que varia de paciente para paciente. Às vezes, na mesma família, tem gente que tem uma queda muito acelerada e outros que vão caindo bem sutilmente, que quase não percebem as mudanças na audiometria ao longo dos anos. A gente vai notando pelo exame, mas no dia a dia não repara tanto essa queda. Perfeito. Você sabe que uma vez eu tive uma fellow no meu tempo de HC, ela ficou 1 ano com a gente às quintas-feiras, né? E na festa de despedida dela, ela falou que ela tinha otosclerose só no ouvido direito há 20 anos. E você sabe que eu tenho um olho clínico para pequenas coisas que as pessoas fazem assim, às vezes mexe um pouquinho o ouvido para ouvir melhor de um lado. Eu não percebi nada nessa menina o ano inteiro. Então, uma otosclerose unilateral estável, né? Otorrino, estável há 20 anos, tanto é que ela não fazia tratamento nenhum, né? Não. Nenhum. Tava lá E, quieto. e você vê, é a idade que aparece, as pessoas às vezes esperam. Então, quando chega a idade, com zumbido na cidade, a gente já começa a suspeitar. Tipo, mulher, entre 20 e 30 anos, com um zumbido, tô com uma queixa de zumbido, você já começa a suspeitar. Será que é uma autoesclerose se formando? Às vezes aparece, já peguei casos de aparecer na tomografia o foco de autoesclerose e a pessoa não ter perda auditiva ainda, mas já ter o zumbido. Perfeito, né? Aquela, às vezes, seria aquela.
Se todo mundo desse valor para zumbido, seria ótimo, né? Mas a gente sabe que não, né? Verdade, Então, se verdade. não tem o foco, né, no exame de imagem. Provavelmente, se fosse aqueles estudos americanos em cadáveres, né, falariam que seria aquela otosclerose histopatológica, né? Patológica, exatamente. Não clínica, só patológica. E ninguém dá bola para o zumbido, né? Então, quando a gente põe o zumbido na clínica, né? A gente chama o zumbido para fazer parte, a gente vê que tem clínica, assim, né? Mas, enfim. Mas deixa para lá. Me conta um pouquinho do exame físico, né? Da otoscopia do paciente com otosclerose. Quando você vai lá e examina o paciente, você costuma ver alguma coisa, você costuma não ver nada de alterado e exames É. complementares. Como é que você lida com isso? Então, esse paciente vai chegar para a gente então, com a perda auditiva, com zumbido, em boa parte das vezes. Alguém perguntou aqui, já vi nas perguntas passando, se é uni ou bilateral. Em 80% dos casos é bilateral. Só que as apresentações podem não ser simétricas, então, ou seja, não se apresentar no mesmo tempo. Às vezes um ouvido começa antes e o outro começa alguns anos depois, ou nem vai apresentar. E a gente vai ver no exame físico, bom, a otoscopia é praticamente normal em boa parte dos pacientes. Você vai examinar o ouvido dele, não vai ver nada de problema. A gente testando com diapasão, a gente consegue identificar o tipo de perda auditiva. Então, existe um teste que a gente usa o diapasão, que a gente consegue saber se já está lateralizando para um lado ou para o outro o som do diapasão. E com isso você já tem uma dica de qual tipo de perda ele tem. E a partir daí os exames complementares e a história clínica colhida vai te direcionar para um diagnóstico de otosclerose. Perfeito. E audiometria e tomografia, como é que você lida com isso? Hoje é mandatório para a gente fechar um quadro de otosclerose e audiometria, para a gente saber o perfil da perda do paciente, que fase ele está. Que tem pacientes que chegam para a gente, mas eu escuto muito bem. Se olha a perda, está lá moderada, já é possível se escutar bem, não tem como. E a tomografia hoje é um exame fundamental para a gente confirmar o diagnóstico. É muito difícil a gente levar o paciente até para uma opção cirúrgica, para a sala de cirurgia sem ter uma tomografia para avaliar o foco de otosclerose dele, a posição do foco, se ele tem uma doença que já está avançando para a cóclea ou se está localizada só no estribo, ali em volta do estribo. Então, até para a gente dar uma perspectiva e prognóstico para esse paciente. Perfeito. O que você me falou dos pacientes que já têm uma perda moderada, e fala, mas eu escuto muito bem, Eu né? Às ouço muito vezes isso. eles não acreditam mesmo. Se é paciente que não tem aquela sequência de audiometrias, às vezes eles não acreditam porque a otosclerose tem uma peculiaridade. Apesar da perda auditiva, os pacientes costumam manter 100% de entendimento de Exato, palavras, né? exato. Então, que é uma questão que a gente às vezes não vê em outras perdas por outras doenças, né? Então, acho que às vezes por isso que dá essa discrepância. Mas eu estou entendendo, né? É, Realmente está entendendo, mas está tendo um bloqueio para a chegada do som no cérebro, que é onde hoje tudo interessa, né? Para a gente exato. deixa chegar aqui, deixa estimular os neurônios, porque a gente precisa deles saudáveis até o último dia da nossa vida. Da nossa E se a vida, gente está com exatamente. expectativa de vida crescendo, né? Isso tem o lado bom e o lado ruim. Então, neurônios, gente, sempre funcionando. E neurônios auditivos são estimulados por o quê? Sons. E a Exato. otosclerose é uma doença que pode roubar os sons do cérebro, né? E por isso que a gente tem que dar uma corridinha aí com esse diagnóstico para a gente pensar no tratamento que vai fazer. Não é isso, Felipe? Exato, e é o que falou. Hoje eu atendi paciente de 82, e cada vez eu vejo mais gente de 82, 85 anos, muito bem, chegando no consultório, procurando tratamentos diferentes, fugindo da autoesclerose um pouquinho, mas tratamentos diversos, e cada vez acho que vai chegar mais. A gente está na fase dos 80, entre 80 e 90 chegando bastante, daqui a pouco a gente está chegando 90 e 100, as pessoas chegando muito bem no consultório. Você já tem que Pois é. pensar um tratamento longo para essa pessoa, não uma coisa, coitado, já tem 90 anos, não vou fazer nada para ele. Não, a gente já tem que oferecer, porque eles querem qualidade de vida, eles querem viver mais. E a gente está vendo Perfeito, cada vez mais perfeito. isso. É isso aí. E vamos falar um pouquinho da tal da cirurgia? Vamos falar. Então, essa é um tema que a gente tem que sentar com o paciente, porque dos tipos de perda auditiva, e mesmo do zumbido que a gente tem, é um dos poucos tipos que a gente tem uma opção cirúrgica. Boa parte dos pacientes vão ter uma perda neurosensorial que eu não vou ter muita opção cirúrgica para ele, ele vai ficar muito bem com o aparelho auditivo.
Só que na autoesclerose eu tenho essa opção para dar para o paciente. Eu vou chegar e falar, olha, você tem um tipo de perda específico, eu posso, na tua cirurgia, enganar a doença. Eu posso chegar lá naquele estribo que está fixado pela tua doença, remover esse ossinho que está doente e colocar uma prótese para fazer a função que ele deveria fazer. Essa prótese é colocada lá dentro do ouvido, lá na orelha média. Então não é diferente de uma prótese auditiva convencional. A gente vai botar uma prótese lá dentro, microscópica de 4 milímetros, que vai fazer a função que o estribo deveria fazer, que é levar o som até a cóclea. Então essa opção a gente acaba dando para o paciente. E é engraçado que existe até um mito, acho, em volta disso, de mas é uma cirurgia que eu posso perder toda a audição. Até pode, existe, lógico, complicações, como se eu pegar uma miopia, eu posso acabar perdendo minha visão ou perdendo miopia. Mas a taxa é muito baixa que a gente vê hoje, se pegar em mãos experientes, é menor que 1% a taxa de uma complicação nesse tipo de cirurgia. Eu falo ao paciente, olha, a taxa de sucesso é de 90% a 95%. Então, e sucesso quer dizer melhora auditiva, não normalizar muitas vezes a audição, porque depende da fase que ele está, mas melhorar a audição dele. E é uma opção muito boa, porque ainda mais se o paciente é jovem, ele vai ter autonomia na audição dele, ele vai ter, não vai precisar depender de aparelhos nesse momento e tudo mais, e dá uma boa sobrevida a essa doença que ainda vai estar lá, mas que ele vai ter uma liberdade por um bom tempo de ficar bem com aquela audição boa, se a gente conseguir o sucesso, conseguir ter uma audição adequada. Perfeito. E me conta uma coisa, de todo mundo que você tem com autoesclerose e propõe a cirurgia, como é que você acha que a maioria reage? Beleza, vamos que eu quero, né? Mas doutor, mas e a anestesia? Mas e daqui? E daí? Ou mostra receio? Como que é a maioria aqui do seu dia a dia? Eu tenho um viés também, porque quando me encaminha o paciente, geralmente já fala, vou te caminhar para a cirurgia. Então, eu já chego o paciente já com uma visão cirúrgica para mim, então eu reconheço que eu tenho esse viés. Mas os pacientes que eu faço o diagnóstico, eu começo a história desde o começo, acompanho o paciente desde o início do diagnóstico até a proposta de tratamento, varia muito. Como a doença progressiva e muitas vezes não incomoda tanto o paciente naquele momento, é uma cirurgia que muitos deixam para algum momento específico da vida, ou quando chega num nível de desconforto muito grande. Eles vão levando, alguns tentam até o aparelho auditivo antes e ficam bem com o aparelho auditivo também, mas chega um ponto que eles começam a ver que querem experimentar alguma coisa nova, ou conhece alguém, ou entra em contato com alguém, ou tem algum aborrecimento de alguma forma com relação à perda auditiva e tentam pela cirurgia. E é engraçado, já entrando de novo no tema que a gente está falando de zumbido, especificamente de autoesclerose, que boa parte dos pacientes pergunta, e meu zumbido vai melhorar com a cirurgia? Isso, eu já ia te perguntar também. E eu falo, olha, a cirurgia não é para o zumbido, a cirurgia é para a gente melhorar sua audição, o foco da cirurgia é melhorar sua audição. O zumbido é um bônus. Eu não tenho esse controle sobre se eu vou melhorar ou não o zumbido. A gente tem várias hipóteses para o zumbido da autoesclerose. Tem umas 4 hipóteses diferentes. Dele ser gerado por metabólitos da própria foco de autoesclerose, por ser uma irritação neural pelo remodelamento ósseo ali que a autoesclerose faz no osso do ouvido, por ser uma alteração de fluxo vascular ali, que o foco da autoesclerose tem uma confluência de vasos ali, e com isso gerar um zumbido, e até pela própria alteração da mobilidade do estribo, gerar o zumbido. Até em graves é bem tentado explicar por isso. Então, ou seja, só que a gente viu 4 hipóteses diferentes. Eu não tenho controle sobre se eu vou conseguir, numa cirurgia de substituir o estribo, conseguir atingir todos esses. Então, mas o que a gente vê concretamente, e o que diversos colegas de trabalho diferentes veem, uma melhora muito importante nos pacientes que têm zumbido pós-operatório. Então, ou seja, a gente vê que boa parte dos pacientes ficam muito bem. Tem até um trabalho, eu mesmo, de 2005 ou 2004, que você participou, que é um grupo de pacientes, acho que eram mais de 20 pacientes que se acompanharam, e, se não me engano, 96% tiveram melhora do zumbido no pós-operatório. Você vê que as taxas são muito animadoras, né? É isso mesmo. Foi a tese da Adriana Lima, né? Que acompanhou o pré e o pós-operatório de pacientes pós-estapedotomia. E aí, o que eu vi também agora, que é animador, né? Para as pessoas que têm o zumbido incomodando também dentro do quadro de autoesclerose. Tem uma meta-análise de 2019, que eu trouxe só o resumo aqui, né? De resultados de zumbido pós-estapedotomia, tá? Então, se a gente juntar resultado bom, que é cura de zumbido, mais melhora, e resultado ruim, que é ficou do mesmo jeito ou piorou, tá?
Então, os resultados bons são de 82%, Olha, sendo 34,2% de remissão total, 53,7% de melhora parcial. 82% de melhora combina com esse, né, de o nosso aí da exatamente. Adrianinha mais antigo. E dos resultados ruins, teve 7,3% de zumbido inalterado e 5% de piora. Então, realmente, a chance de melhorar alguma coisa é muito maior do que a chance de não melhorar ou de piorar. Exato. Só que tem os nossos pacientes, pelo menos, né? Você tem uma amostra enviesada para cirurgia, eu tenho uma amostra enviesada de pacientes desesperados com zumbido de todas as causas. Então, os pacientes frequentemente me perguntam, e aqui na live já tem gente que perguntou, mas resolve? Eu falo, pera lá, o que é resolver para você, né? Porque se o resolver única e exclusivamente é o curar, ficar sem, nunca mais ter, não dá pra gente, nenhum profissional de bom Vai dar senso essa certeza. pode dar essa certeza. E eu ainda falo, se alguém te der certeza, sai correndo, tá? Porque sou super desconfiada de gente que induz a cirurgia às custas do desespero da pessoa. Exato. Tá? Então que tem vende um resultado. Tem que tomar cuidado, tá? Mas, de fato, é um cenário muito mais para animador do que para desanimador. Exato. Tá? E é o que a gente pode informar o paciente. É um resultado ainda um pouco palpável, mas a gente mostra esses resultados. Mais de 80% de taxa de sucesso. Então, ou seja, ele vai entrar numa cirurgia com uma certa confiança nesse tipo de perfil de resultados. Perfeito. E nos casos que a gente analisou ali, né, com a Adrianinha, não fez parte da tese, mas a gente ficou muito com essa impressão. Olha, na época a gente não fazia cofenometria, tá? Hoje a gente faz e minha cabeça ampliou muito. Mas na época a gente tinha a impressão que os zumbidos que eram mais graves, grave de grosso e não grave de impactante, tá? Tinham mais chance de ter uma resposta melhor. E os zumbidos que eram agudos, às vezes que já estavam numa região da cóclea, que a cirurgia, o fechamento do gap não acontece, né? Pensando que tem zumbido mais de 8.000, 9.000, 10.000 Hz, ou aqueles que, apesar do gap fechar, tinham aquela degeneração em agudos, às vezes pelo aspirador, ou sei lá, né? As explicações que tem. Então, fecha o gap, mas degenera em 6.000, 8.000, são aqueles que o zumbido não melhorava. Ah, então, exato, tem essa mesma impressão. Né? O zumbido aquele grave, que ele melhora bem, o paciente sai da cirurgia já falando que não estou escutando mais aquele zumbido. Perfeito, perfeito. Então, acho que esse considerar um aspecto do zumbido é algo que também dá para a gente, talvez, refinar um pouco da informação do prognóstico do zumbido no pós-operatório. Qual seria, né? Tipo, para fazer a coisa ficar coerente, né? Mas as acufenometrias de zumbido agudo na otosclerose, né? Enfim, pode ir para a cirurgia com a intenção de melhorar a perda, mas se a expectativa é o zumbido, e a gente sabe que tem gente que fala assim, eu quero pelo zumbido. A gente tem que estar bem amarradinho, né, com a orientação do paciente, para depois ele não se voltar contra a gente, né? Exato. Não pode prometer nada que a gente não possa palpar. E eu, como falei, o objetivo da cirurgia é melhorar a audição do paciente. Eu estou ali focado na melhora da audição e o bônus que vem, muitas das vezes, é a melhora do zumbido junto, como mostrado nesses estudos de mais de 80%. Muito bom. De qualquer jeito, eu vou colocar para você. Você já respondeu, mas a gente vai só refinar a pergunta da Mani aqui, que é, a cirurgia da otosclerose é arriscada? Eu saio ouvindo tudo ou nada? É verdade? Tem esse risco? Então, não é uma moeda. As pessoas acham que é uma cara e coroa. Tem 50% de chance de dar certo. Não é assim. A taxa de sucesso é muito alta. E a gente que opera outras coisas também, nariz, garganta, eu vejo a otosclerose com uma taxa de sucesso até mais alta que cirurgias mais convencionais, de ronco, de apneia do sono. Uma taxa que a gente propõe de melhora, de melhorar a audição, é muito maior que eu vejo que uma cirurgia de ronco, que tentar melhorar o ronco ou a apneia do sono. A gente tem taxas muito melhores que isso. Perfeito, muito bom. E daí eu aproveito, né, para honrar aqui a pergunta também da Suelen e da Eliane, que era: a otosclerose tem cura depois da cirurgia, que a gente já falou, a cura
perante uma pesquisa 34%, mais ou menos, e a melhora 57%. E a outra pergunta que é: a cirurgia pode resolver o problema do zumbido? Então tá tudo mais ou menos a mesma coisa aqui. Os sintomas você já tinha respondido, então acho que dá para a gente avançar aqui para umas pegadinhas aqui que eu deixei para você responder aqui com o coração. Pegadinhas das pessoas, né, da vida real. Vamos pensar assim, ó. Um caso que tem indicação cirúrgica. Você inclui a presença do zumbido numa orelha ou nas duas, ou incomoda, não incomoda, ou um é pior que o outro. Você considera o jeitão zumbido para escolher o lado da cirurgia, para indicar e para escolher, ou não? Você se baseia no critério da perda de audição? Não, ótimo. O primeiro critério ainda é a perda auditiva. Mas agora, boa parte dos pacientes tem uma perda simétrica, em que eu vou poder conversar com eles e saber qual ouvido te incomoda mais. E boa parte, quando tem perda simétrica, eles vão reclamar que o incômodo maior é no lado que tem zumbido. Fala, esse lado aqui, que foi o que começou e tem um zumbido que me incomoda, e acaba optando por começar por esse lado. Até para ser o que mais incomoda ele, é bom a gente já começar com o pé direito ali, se a audição é simétrica. Agora, se a audição é assimétrica, eu começo pelo pior lado. Aí a gente começa fazendo o pior lado, que geralmente tem uma correlação também se o lado pior do zumbido também. Muito difícil a gente ver um paciente com um lado pior com zumbido no lado que escuta melhor. Não é tão comum encontrar essa associação. Perfeito. Ó, a Sil Soares aqui está escrevendo assim: o meu médico não quis me operar. Ele disse que não adiantava nada. 80% de chance de dar errado. Então, Sil, se o seu caso era otosclerose, né? Primeiro precisa ver isso, né? Se era otosclerose ou não. Agora, se era, quando que você imagina que um otorrino vai dizer que não adianta a cirurgia? Bom, vamos lá. Algumas situações. A gente vai ter que ver como está a via óssea desse paciente, o que a gente já tem de que é via óssea. A gente já tem um perfil de osteoporose. Ele, geralmente, como eu falei, abre com 20 anos de idade. A doença é progressiva. Então, a gente vai ter pacientes que vão estar com a doença já evoluindo ao longo do tempo. E tem vezes que a doença não pega só o estribo. Ele vai pegando, avançando em direção à cóclea e danificando as células da audição. Então, o paciente já tem uma perda que já não é mais pela condução do som até a cóclea. É um problema já da própria cóclea lá dentro. Então, ele já tem uma queda da audição natural dele. As células já não funcionam tão bem. E aí eu tenho já, o que eu melhoro com a cirurgia é a função do estribo. E nesse caso, se o problema do estribo já não é o mais importante, e sim o da cóclea, talvez a cirurgia não seja a melhor opção nesses casos. E aí algum aparelho auditivo vai ajudar muito mais o paciente do que a cirurgia nessas situações. Perfeito. Se esse é o caso da Silvana. A gente não sabe também, né? Mas dentro do que dava para a gente responder nesse contexto, você respondeu super bem. Daí eu aproveito para fazer o gancho que, gente do céu, quantas pessoas, mesmo para outras causas de zumbido e de perda, preferem operar a pôr aparelho auditivo, né? Então, gente, aparelho é uma benção. Ótimo, aparelho é uma ótima opção de tratamento de zumbido e de perda de audição. Seja para otosclerose que não tem indicação de operar, como pode ser a da Sil, seja para otosclerose que tem indicação de operar, mas o paciente tem medo de operar, ou tem doença, ou não tem o corpo ou naquele dele, momento da vida dele, não pode operar, não pode separar um tempo. Isso, momentos da vida, ou às vezes a saúde é muito complicada para fazer a cirurgia, anestesia e etc, né? Enfim, aparelho, vocês precisam começar a desapegar do preconceito que ainda rola solto, né, em relação ao aparelho auditivo, né? Porque realmente dá pena. A gente que sabe como o aparelho pode ajudar, né, ver as pessoas se afastando da ajuda por ideias que hoje não cabem mais, né? Não cabem mais. O preconceito tem que ficar lá nos nossos antepassados. Não dá para vir para cá, não. Olha o que eu estou usando, o tamanho do fone que eu estou usando. Chama muito mais atenção e me ajuda no dia a dia. Me ajuda tanto um fone desse. Como o aparelho pode ajudar alguém? E aí, tem uma pergunta que eu já perdi, que voou aqui, mas a pergunta era assim, dá para usar alguma medicação para otosclerose? E aí eu vou te juntar aqui, ó, com o que eu já ia te perguntar. Quando não tem indicação cirúrgica, porque a perda está lá no comecinho ainda, o gap é pequenininho, mas já tem zumbido, tá?
você só observa para ver como a pessoa vai evoluir, se ela vai entrar na indicação cirúrgica, ou você tenta usar alguma medicação, estabilizar essa autoesclerose, um bifosfonato, qualquer, um risendronato, um alendronato, qualquer uma das coisas. Como é que você junta essa questão medicamentosa aí? É ótimo. Bom, vamos lá. Só para a pessoa entender, então. A gente teve algumas opções de tratamento para autoesclerose. Já falamos que é a cirurgia, outra opção do aparelho auditivo, e a gente tem uma terceira opção que é meio que um adjuvante, que ele vai entrar junto com o aparelho ou com a cirurgia, ou até isoladamente em algumas situações bem no comecinho, que são os bifosfonados, o alendronato e os derivados dele, que são medicamentos usados geralmente em rotina para osteoporose. As mulheres usam muito quando tem já um enfraquecimento dos ossos, e aí usam esse tipo de medicamento. E a gente já viu em vários trabalhos diferentes, mostram que ele tem alguma ação na autoesclerose. E não reverte o quadro, mas pelo menos ele impede essa progressão tão rápida da doença. Então, alguns pacientes a gente acaba lançando mão e vê que tem alguma resposta. Então, pacientes como nesse que citou, tem uma paciente minha que é radiologista, médica radiologista, ela apresentou um zumbido. Na tomografia apareceram foco de autoesclerose. Ela quase não tinha perda auditiva nenhuma. Foi só diagnosticada com uma audiometria ao acaso ali. Ela não tinha uma queixa de perda auditiva. A queixa era zumbido. E ela está sendo tratada hoje. Ela não tem indicação cirúrgica, porque ela quase não tem nem perda auditiva. Ela não tem indicação para aparelho, porque a audição é praticamente normal. E ela está sendo tratada hoje com bifosfonato, alendronato. E ela faz uso já há 4 anos. A gente faz um acompanhamento. A audição dela está estável ainda, não caiu a ponto de cirurgia. E está muito bem com ele. O zumbido não piorou, vou dizer assim, ainda está lá presente, mas já não incomoda tanto mais ela. E não piorou, não teve uma piora assim, a gente está conseguindo tentar frear a doença. É uma tentativa de frear a doença, não é uma certeza, não existe nenhum tratamento milagroso, mas é uma opção que a gente tem para esse grupo de pacientes. Perfeito. Você sabe que há muitos anos atrás, quando, né, a gente já tinha, desde a da residência, sei lá, tinha essa indicação de tentar os bifosfonados, o alendronato, que a gente mais usou, o risendronato, às vezes, tal. Eu usava como os mestres ensinavam, né? O floreio. Vamos ver como é que estabiliza esse foco, etc. Segura a perda e evita a progressão do jeitinho que você falou. Mas sempre de olho e ouvido ligado no zumbido, né? E a gente pegou ali, eu vou te dizer, sei lá, uns 10 casos que o zumbido deu uma super melhorada. Nenhum sumiu, nenhum curou, mas por volta de 4 meses de alendronato, algumas pessoas começam a ter uma melhora do zumbido. É a meta? Nunca foi a meta. Mas quando a gente observa tudo, né, a gente vai vendo que algumas pessoas acabam reagindo melhor do que a média, né? Então, sempre que eu falo para médicos, né, eu acho que vale muito a pena a gente passar esse recado. Por mais que nós todos sejamos treinados com a perda de audição, porque ela é muito deletéria a curto, a médio prazo, na infância, na adolescência, na vida adulta, na terceira idade, né? Ela é muito mais deletéria. O zumbido também pode incomodar bastante. Então, quando a gente mantém um olhinho ali, ó, né, uma anteninha ligada em como vai o zumbido, né, mesmo que o foco, o interesse seja a perda, a gente vai aprendendo também vários detalhes, né? E hoje eu me acho, Felipe, num papel assim que eu não sou ninguém para dizer o que é que vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Porque já teve tanto caso que eu, com a minha análise só de médica, falava assim, isso aqui é bom prognóstico, vamos junto. E daí, às vezes, não dá o resultado esperado. E, por outro lado, já tive uns casos que eu falei, meu Deus, que caso horrível isso aqui com a minha análise. E a pessoa fala assim, nossa, eu melhorei do zumbido, tá muito melhor agora, né? Então, a gente só tem que entender, só não, a gente tem que também entender o que é que está pegando para diminuir a qualidade de vida das pessoas, para que a gente possa devolver dentro do possível. E, às vezes, de fato, a qualidade de vida, a perda da qualidade de vida está muito mais atrelada a um zumbido que está puxando para baixo, né, do que a própria perda de audição. A perda auditiva, exatamente. E isso é algo que a gente tem que ver no dia a dia e na conversa com o paciente. A gente vai tão automático, o paciente que chega para a cirurgia, então já está tão automático naquela, já estou com aqui a audiometria, tomografia, estou pronto para a cirurgia. Não, peraí, calma. Vamos entender o que você está sentindo, como começou isso tudo, o que está te incomodando no dia a dia, e aí o zumbido aparece nessa história.
E ele estava lá incomodando o paciente há um tempo e às vezes ele não conseguia nem alcançar aquilo no meio das queixas dele, que a perda às vezes sobressaía ou era uma coisa que as pessoas em volta reclamavam mais com ele. Você não está escutando? Vai lá ver isso. Não sei o quê. E ele estava incomodado mais com o zumbido no dia a dia dele. E é engraçado, eu sei que muita gente já conhece a Dani há muito tempo, mas há 20 anos ela levantou a bandeira do zumbido e mudou o pensamento de gerações daqui para frente, participa dessas gerações sobre a importância do zumbido do dia a dia e a importância do zumbido no consultório, de como o zumbido não é algo automático, que a gente tem um remédio. Qual o melhor remédio para zumbido? De vez em quando ainda chega essas perguntas no Instagram, chega bastante. E não tem, você tem que entender o que gerou aquele zumbido, como lidar, o que está por trás daquele paciente com zumbido. Às vezes tem todo um problema do paciente que o zumbido às vezes é o menor problema dele. Ele botou foco da vida dele naquele zumbido, mas ele tem outros problemas por si que tratando aquilo e vendo o paciente como um todo vão ter uma resposta muito melhor para esse zumbido do que propriamente o zumbido em si. E acho que a Tani sempre mostrou isso pra gente há mais de, vamos falar 20 anos. 29, 29, você pode chutar forte aí. Pode chutar forte. Há 29 anos abraçando essa causa e mudando o jeito do otorrino brasileiro pensar em zumbido já esse tempo todo. Ah, que bonitinho. Obrigada, obrigada, viu? Fico muito contente de ouvir isso. A gente se descabela, literalmente, tentando levar uma nova realidade. Eu sinto hoje, passados 29 anos, eu sinto assim como se lá atrás, em 94, eu tivesse entrado no universo paralelo da otorrinolaringologia, e daí eu acho que eu nunca mais saí desse universo paralelo, porque ele se mostrou tão grande. Tão diverso, E eu com esse negócio que adoro descobrir mistério, eu falei, gente, esse universo paralelo acho que é maior do que o que a gente vive. E é bom que a gente vai te acompanhando, vai vendo que você vai se reinventando também dentro e com a cabeça sempre aberta a novas opções. Eu estou acompanhando as lives aqui suas, estou vendo quanta coisa nova. E a gente tem que abrir a cabeça para coisas novas mesmo. Se a gente ficar fechado, a gente nunca expande nosso pensamento e nunca melhora o jeito de lidar com o paciente. Eu acho que o consultório, como você falou, tem casos que são simples, que a gente já pensa assim, vai dar certo. Tenho certeza que isso vai dar certo. E muda tudo depois, ou o caso que a gente acha que vai dar errado e dão super certo. E a gente está sempre aprendendo no consultório. Acho que o consultório é uma grande lição. Você olhando bem a consulta, você está sempre aprendendo coisa nova com o que o paciente traz de novidade e o que o paciente traz de informação para você. Com certeza, muito bom. Eu vou fazer uma anotação aqui, que é para te falar daqui a pouquinho. Você sabe, como a gente já está mais perto do fim aqui, algumas das lives dos médicos que se importam, eu consigo fazer o que eu gostaria. Eu gostaria de fazer em todas, mas em algumas não dá. Que é chamar nesse finzinho de live, assim, uma pessoa para homenagear o meu convidado, né? Porque eu acho que também faz parte do médicos que se importam, né? De dar alguma coisa para quem aceitou doar o seu tempo aqui para a gente. Então, como você fluiu naquele convite, você me deu tempo de convidar uma pessoa para homenagear você. E eu vou chamar aqui, vamos ver se ela está aqui, né? Que a gente se envolveu aqui no papo. Vou chamar uma pessoa que eu escolhi também a dedo para fazer uma coisinha bem gostosa para você. Vamos ver se ela entra aí. Me enganou. Te enganei! Ela te enganou direitinho e ela vai contar. Eu estive com ela hoje. Pois é. Então, tudo combinado. Mas, pois é, deixa eu apresentar primeiro essa pessoinha fofa. É outra fofa. Aliás, o Rio de Janeiro tá bem, né? O Rio de Janeiro tá bem representado aí para o zumbido, da parte cirúrgica, da parte clínica, etc. Gente, doutora Patrícia Siminelli. Essa fofa aí. Minha cachorrinha resolveu entrar aqui agora. Deixa ela, põe ela no colo aí, traz pra live, tá tudo bem. Ela também é otorrinolaringologista, também tem o doutorado pela UFRJ. Atualmente ela é chefe do ambulatório de zumbido e de otoneuro do Hospital Universitário da UFRJ, do Hospital Federal da Lagoa. É uma outra referência carioca aí no atendimento a pessoas com zumbido. Eu falei, eu tenho um monte de paciente do Rio de Janeiro, não sei porquê, né? Não sei porquê com você aí. Assim como você deve ter um monte de pacientes paulistas, etc, né? Mas, enfim, o Rio está muito bem representado. Eles dois trabalham juntos e para mim foi muito gostoso pensar na homenagem com a Patricinha, que é a minha filha postiça, né? Que eu falo, da minha barriga saíram duas, né? Mas da cabeça e do coração saíram vários, né, Patricinha?
Exatamente. Tânia, eu estava ouvindo vocês, eu falei, eu faço parte também dessa geração. Com certeza. Minha Tânia, para quem não sabe, é minha mãe, sem dúvida nenhuma, profissional, que foi minha inspiração desde sempre, desde que eu comecei a estudar zumbido. Foi graças a ela que eu me meti nesse mundo paralelo, Tânia. Tô nessa que nem você. Teve presente no meu mestrado, no meu doutorado, enfim. Verdade. Maravilhosa. Maravilhosa inspiração pra gente. Ai, que bom. Eu fico feliz. Mas me conta uma coisa. O que você tem para contar para a gente do Felipe? Que ele é o homenageado hoje. Não. Bom, primeiro que eu já sabia, porque a gente já conhece, né? Desde muito tempo nós nos conhecemos. Já sabia que ele ia morrer de rir quando ele me visse aqui. Porque eu falei pra Tânia. A Tânia falou, e aí, tá preparada? Eu falei, Tânia, eu tava com ele agora, quer apostar quanto? Ele vai agora, a rir quando eu aparecer. Bom, não, olha só, uma coisa interessante até para quem não conhece a gente, enfim, e a nossa história profissional, o Felipe foi residente junto comigo na UFRJ. Eu tenho que confessar que eu sou um pouquinho mais velha, eu era R3 quando ele entrou no R1. Não pareço, não, mas sou. O tempo te fez bem. Tá. Gente, a Patrícia é meio metro, meio quilo, assim, para quem não conhece. Então tá bom, isso me mantém sempre o cara de novinha, né, Tânia? Mas, enfim, eu acho que, assim, ao longo desse tempo todo, eu entrei, vou contar aqui, né? Entrei na residência em 2001. E ao longo desses anos, eu acho muito legal ter tido sempre o Felipe do meu lado, como a gente falou, a gente trabalha junto até hoje, né? E a gente foi crescendo junto profissionalmente. E uma coisa mais legal ainda, que eu acho, é como a gente se complementa dentro da otorrinolaringologia, né? E porque as áreas que a gente mais se especializou, acabam que são áreas muito complementares. O Felipe muito na área cirúrgica, na otologia cirúrgica, principalmente, e eu muito na otologia clínica, né? Então, acho que é um bate-bola muito, muito legal, que até hoje, assim, a gente está junto no consultório. Né? Bate um na porta do outro. Bate um na porta do outro. Vamos discutir essa tomografia? Ver o que você acha desse caso. Fiz um exame agora no paciente seu. É isso, né? É super... Enfim, é muito bom ter uma pessoa como o Felipe do lado para trocar ideia e a gente crescer junto profissionalmente. Muitas histórias, né Felipe? De congresso, de cursos na UFRJ. Enfim, foi assim, um super parceiro de residência, né? E de vida agora profissional, trabalhando juntos. Verdade. Muitos projetos juntos. E é ótimo trocar ideia com a Patrícia. A gente sempre abre a cabeça do outro. Patrícia, o que você acha que com esse caso? Ela já mostra outra visão que talvez não tivesse pensado. É tão bom discutir isso e gostar do que faz também. Acho que a Patrícia é uma pessoa que gosta muito do que faz, assim como a Tânia também falou já. E essa paixão pelo que faz é que motiva a gente a investigar mais e se aprofundar mais naquela história do paciente e ver como pode ajudar. E às vezes você vai para casa, hoje de manhã a gente está comentando que o ambulatório hoje estava comentando, foi tão bom o ambulatório hoje, 4 para 5 pacientes que a gente entendeu e resolveu o problema deles. A gente sair feliz, né? Sair um dever, mais que dever cumprido, assim, uma sensação de felicidade, assim, por estar fazendo diferença na vida das pessoas. Ô, Patricinha, ó quem tá na live aqui, a Tati lá de Brasília aí, falando saudade de vocês, também. Fazem falta aqui em Brasília, é isso aí, ó, que gostoso ter colegas, né? Eu vi a Tati. Tati é super querida também, é parte da família nossa, né, Felipe? Verdade, com certeza, verdade. Né? A Tati pertence aí a qualquer família, ela se adapta bem, né? Ô, Patricinha, a gente começou a live aqui com uma pergunta que eu recebo com frequência, né? E eu vou passar para você também responder essa pergunta aí que o Felipe já respondeu, né? Quando o paciente chega para você e fala assim, doutora, não tem uma cirurgia que resolve esse meu zumbido? O que você responde, hein? Eu até vi que essa pergunta ainda rolou por aqui. Enfim, rolou de novo, né? A gente já tinha falado a respeito disso. Enfim, acho que foi muito do que vocês falaram, né? Na maior parte dos casos, como a gente sempre fala, o zumbido é um sintoma e por isso ele tem várias causas. E para uma parcela
pequena das causas, a gente sim tem tratamento cirúrgico. Para a maior parte das causas, não. Mas, reforçando muito o que o Felipe disse, eu sou totalmente da opinião de vocês dois. O objetivo do tratamento cirúrgico, na maior parte das vezes, e aqui especificamente falando da otosclerose, é melhorar a audição. Prometer o que vai acontecer com o zumbido, né, é muito complicado. E você operar com o objetivo único e exclusivo de ter sucesso com zumbido, eu acho complicado, mas felizmente os resultados que a gente tem aí na literatura são muito bons. Eu acho que dá para a gente ter realmente esses dados para mostrar para os pacientes. Mas, enfim, a maioria a gente não tem cirurgia mesmo, né? Nem como tentativa, como a gente tem para a otosclerose, né? Mas, Perfeito. enfim, mas a gente tem, como a gente fala e a gente prega isso, né, Tania? Investigar as causas, tratar cada uma das causas, ver os subgrupos em cada um, em que cada subgrupo que o paciente se encaixa, tratar especificamente as causas de cada paciente. A gente vai obter melhora, com certeza. E, Patrícia, Tani, tem várias vezes que a gente vê zumbidos que se misturam. Por exemplo, tem paciente com otosclerose e zumbido somatosensorial. Sim. Eu vejo pacientes que têm uma mistura de diferentes tipos de zumbido e que se a gente tem que tentar desmembrar naquela história. Se você for olhar rapidamente o paciente, ele passa despercebido no zumbido somatosensorial que está ali, que já pode ser tratado e vai aliviar muito o incômodo daquele paciente naquele momento. A gente teve até um caso recente, não sei se você vai lembrar, de uma paciente que tinha, sem dúvida, uma otosclerose, né? Enfim, ela tem uma otosclerose e ela tinha, na verdade, ela tinha queixa de zumbido, mas o zumbido não era o que mais incomodava, ela tinha tontura. E ela tinha uma migrânia vestibular, né? Ela tinha uma outra coisa associada à otosclerose que dava também plenitude, quer dizer, os sintomas todos se misturavam, a gente tratou a migrânia, ela ficou muito melhor de vários sintomas da tontura, da plenitude. A gente até discutiu o caso e achou melhor esperar um pouco, não operar, porque ela até tinha indicação cirúrgica para otosclerose, mas ela melhorou tanto quando a gente tratou. Super bem, E a gente acabou optando por observar ainda enfim, a otosclerose, não indicar o aparelho, exatamente, com o aparelho aditivo um tempo Então, quer dizer, é isso aí, perfeito. Otosclerose com doença de Meniere, enfim, ou zumbido, né? E só numa consulta, uma história bem colhida, que a gente consegue pegar essas nuances, esses detalhes na história. Isso aqui não está muito claro de otosclerose. Ele tem alguma outra coisa junto. E se a gente não perceber isso, vai ser um paciente frustrado de uma cirurgia que a gente pouco vai ajudar, talvez, o problema dele. E por falar em cirurgia de novo, tem um povo aqui escrevendo que operou com você e ficou tudo bem. Né? Viu, Felipe? Então, muito bacana que eu vi uns nomes aqui. E legal, eu queria colocar aqui o comentário da Eveline Tasca, que ela botou aqui, que nós três somos grandes representantes deste metaverso. Deste metaverso. Isso me fez lembrar o que eu ia comentar com o Felipe antes de chamar a Patrícia. Lembra que você falou assim, que no fim eu entrei no universo paralelo, que eu comentei, nunca mais saí disso, porque vai diversificando, tal. Agora, no Congresso da Fundação, eu estou super contente, porque eu tinha proposto de eu falar pela primeira vez de um outro tema, Felipe, que talvez você conheça porque você me acompanha. Se não, você vai achar, falei, nossa, que essa mulher está inventando agora. Que é a relação entre zumbido e próteses de silicone, né, em mulheres. Ou seja, é outra coisa que a gente passou a botar na anamnese de toda mulher que aparece, né? Aliás, E é hiper necessário esse assunto, tá? Bem envolve outras áreas, reumato está vendo muito isso, tem várias áreas médicas que já estão estudando isso, e está faltando a gente no otorrino ver as relações da nossa área com essas doenças geradas por prótese, e cada vez a gente está vendo mais isso. Perfeito. Então, eu mexo com isso aqui no Instagram faz 3 anos, mas eu nunca tinha levado para um congresso. Então, essa vai ser a primeira vez que eu vou levar para um congresso de otorrino. Vou ver quantas pessoas a gente vai deixar de queixo caído, né, Patricinha? Porque é sempre assim. A gente fala um negócio a primeira vez e fala assim, meu Deus, o que essa mulher está inventando? Aí os anos se passam, daqui a pouco tá todo mundo falando, tá todo mundo com o conhecimento mais sedimentado, mas a gente é
você travou aqui. A gente é sempre aquela que dá a cara para bater, né? Primeiro. Mas, enfim, não é, Patricinha? Não é assim? Exatamente, verdade. Não é? Com a alucinose Mas tem que ser. musical, com o zumbido somatosensorial. Gente, é tudo assim, de observação, mas daqui a pouco tá tudo no conhecimento assentado. Eu né? lembro, o zumbido somatosensorial era os pontos gatilhos. Lembro há 20 anos mostrando os cursos de zumbido. Pô, o ponto gatilho tinha uma aula, o pessoal fala, poxa, aula de fisioterapia, botou uma fisioterapeuta no curso de zumbido, nada a ver. E aí, olha hoje como é o zumbido. E hoje Quanta gente ajuda. cresceu pra caramba, Exatamente. né? Eu falo, o paciente nunca tá doido, nunca. Quando ele fala que o zumbido muda porque ele pisca o olho, porque ele aperta os dedos, ele nunca tá doido. Ele sempre tem razão. E a gente é que não sabe ainda por que está acontecendo isso nele. Eu parto desse princípio, né? Doido com zumbido não existe. Existe paciente mal compreendido. Isso sim. Exato. Eu acho que essa é a melhor palavra, mal compreendido. E cansado. Às vezes o paciente está cansado de tentar se fazer entender para diversos colegas diferentes e às vezes as pessoas não querem escutar ou não querem enxergar o que está acontecendo ali. É isso aí. Meninos queridos, amei a live, adorei. Vocês não adoraram? Também. Gostei muito. Tá todo Eu mundo correndo, eu estava correndo no consultório para ir embora. Acho que o Felipe não devia estar entendendo, porque eu estava. Aí ele faz um exame, não sei o que. Eu falei, não posso fazer, tô correndo. Também faz um berrite para mim aqui. Olha, um monte de gente falando que live gostosa, clima delicioso, que time, timaço, maravilhoso, sabem muito, etc. Então, muito gostoso. Acho que deu para a gente cumprir a tarefa aqui numa terça-feira à noite, né? Foi ótimo. Muito bom. Obrigado pelo convite mais uma vez, Xani. Fiquei bem feliz de estar participando aqui. Obrigado, Patrícia, pela surpresa também. Enganou direitinho. É isso aí. Então, eu termino na live com a minha plaquinha do coração, que eu ganhei de uma pessoa que é muito preciosa para mim, que é a Jaci, a timaço aqui, timaço da fonoaudiologia aqui, né? E ela fez para mim no comecinho da live, no comecinho da pandemia, que é um gratidão invertido, que é para poder ficar certinho no Instagram. Olha só, né? Gente, super eu legal. nunca tinha pensado olha nisso, Tani. Então. Eu e vejo daí eu falo, olha... essa sua plaquinha há um tempo. Então é com muita gratidão mesmo que eu fecho essa live aí, por vocês terem aceitado, o Felipe no fluxo, a Patricinha também foi super no fluxo, estava nos Estados Unidos ainda quando eu chamei, né? Ela falou, vamos, né? E daí a gente só costurando aqui para você não saber nada. Foi muito gostoso, né? E eu quero agradecer também todo mundo que investiu o tempo aqui para assistir a gente. Tirem foto, postem, marquem a gente. A gente sempre fica contente com esse reconhecimento da nossa doação para vocês, né? Acho que isso é de coração para coração. E por falar nisso, eu também tenho um coração laranja, que a própria Jaci fez. Então eu falo, o meu time aqui, laranja. Tá bom, meninos? Então eu vou postar a live aqui, vou marcar vocês dois, se vocês puderem, divulguem, comentem, etc. Tá bom? Um beijo e um abração aí para vocês dois, tá bom? Obrigada. Tchau, boa noite. Imagina, Bom descanso pra todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau, gente.